Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre um livro que eu ouvi falar muito a respeito, que é esse aqui, Celebração da Disciplina, O Caminho do Crescimento Espiritual. Ele foi escrito pelo Richard Foster. É um livro que eu escutei muito falar a respeito e assim, foi muito interessante porque eu nunca tinha visto um livro falando a respeito de disciplinas espirituais. E esse livro ele vai enfocar bastante nessa questão de como crescer espiritualmente aplicando técnicas, o que muitas vezes a gente não está acostumado a escutar ou a ouvir ou a pensar na verdade dessa forma. A gente aplica a técnica para aprender inglês, para fazer exercício físico, para melhorar na questão do trabalho, para melhorar na organização e no gerenciamento de tempo. E às vezes a gente pensa que não é necessário a aplicação de algumas técnicas para se desenvolver espiritualmente. E esse livro ele vai mostrar pra gente que não, que existem sim coisas que a gente pode fazer e deve fazer para melhorar o nosso relacionamento com Deus. Então, assim, no começo ele fala as disciplinas espirituais, a porta de entrada para a liberdade. Por que ele fala sobre isso aqui no começo? Porque existe um pensamento de que disciplina está dissociado de liberdade. Nessa introdução ele vai falar que é justamente o contrário, que a possibilidade de você ter a disciplina é uma forma de liberdade, de você conseguir obter aquilo que você deseja com liberdade. Então essa parte aqui ele vai introduzir essa questão de como as disciplinas nos levam a obter aquilo que a gente deseja. E então esse livro é dividido depois, posteriormente, em 3 partes. A primeira parte, a parte 1, é chamada disciplinas interiores. Então ele vai enfocar em o que você precisa olhar para dentro de você, o que você deve desenvolver de disciplinas interiores. Então ele entra na questão da meditação, da oração, do jejum e do estudo. São coisas que você vai fazer sozinho e que vai depender realmente dessa introspecção. Na segunda parte é chamada de disciplinas exteriores. Elas são chamadas de simplicidade, solitude, submissão e serviço. Então ele vai descrever sobre cada um deles, o que a Bíblia diz a respeito e como realmente desenvolver e por que desenvolver essas habilidades, como entender isso dentro da Bíblia, realmente com um ângulo totalmente diferente do que às vezes a gente está acostumado, né? Quando fala, nossa, serviço, nossa, solitude, o que é solitude? Então ele vai entrar nesses aspectos. E a parte 3, que são as disciplinas comunitárias, as disciplinas que você não vai conseguir executar sozinho. Confissão, adoração, orientação e celebração. Então esse livro é um livro muito interessante, ele é, assim, fácil de ler. A parte difícil realmente é a prática. Então você lê aqui e realmente conseguir colocar em prática o que está descrito nesse livro. Mas é muito interessante porque a gente consegue realmente ver como que a gente pode desenvolver as habilidades interiores, as habilidades exteriores, como que a gente consegue desenvolver essas habilidades na comunidade, como muitas vezes a gente já perdeu muitas dessas coisas por achar que elas não tinham importância. Mas na Bíblia elas continuam ali, elas são importantes e muitas vezes, assim, esse autor, na verdade, ele escreveu esse livro num momento de crise, né? Na verdade, ele escreveu porque ele viveu um momento de crise. Ele passou por esse momento e ele percebeu que toda aquela questão de superficialidade na vida espiritual, de dificuldade de orientar os outros, de dificuldade de desenvolver e de muitas vezes estimular o crescimento da igreja, era porque ele não praticava e não buscava Deus dessas formas em todas as áreas que ele precisava buscar. Então ele escreve esse livro depois, mostrando que existem áreas que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa desenvolver e que Deus deseja que a gente desenvolva como uma forma da gente realmente crescer nele. Então é um livro que eu recomendo e é um livro que eu desejo ler de novo para ir realmente remarcando algumas coisas e praticando algumas coisas que às vezes a gente vai esquecendo. Recomendo bastante para vocês e se vocês lerem, me contem depois o que vocês acharam. Beijo, até mais!